Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EAPcast. Sou eu aqui, Gabriel Andrade, host, cofundador do EAP. E, como sempre, mais um episódio especial com gente de peso para você ouvir, aprender e aplicar no seu negócio. Hoje a gente está aqui com um grande parceiro, Diego Borges, ele que é sócio fundador da Engeprice, uma consultoria especializada em engenharia de custos, com muita experiência no mercado. E a gente vai falar desse tema que eu tenho certeza que te interessa, que é dinheiro da obra, como que a gente aumenta a margem, qual que é a causa de desvio no nosso custo. Então, Diegão, seja muito bem-vindo, satisfação ter você aqui, meu amigo. Obrigado, Gabriel. Espero contribuir aí com a turma aí da EAP. Acho que esse assunto é um dos mais estratégicos que tem e está muito conectado com planejamento, na gestão de obra. Então vamos esperar aqui bater um bate-papo hoje que a gente consiga contribuir com o pessoal. É isso aí, eu conversei com o Diego e a gente falou que aqui não vai ficar no técnico não, a gente vai entrar no detalhe mesmo, entender o que dá dinheiro, o que não dá, como é que faz para sobrar mais dinheiro no caixa. E para começar, Diego, você tem uma história na engenharia nesse caminho, né? Então, contextualiza um pouco para a turma como é que começou essa trajetória até você chegar nessa área. Como sempre, né, na faculdade a gente acaba sendo treinado para ser ou executor ou projetista, né? Sim. Essa área de planejamento, orçamento, acaba que tem uma disciplina ou outra, mas a gente não tem essa formação, né? E quando eu passei para trainee de uma grande empresa aqui do Brasil, em 2011, eu fui para a reunião lá com o pessoal, com o diretor, que ia separar os trainees nas áreas e me colocaram na área comercial. Aí eu cheguei a baixar a cabeça na hora, aí o gerente administrativo perguntou o que foi. Eu acho que, pô, comercial, vou fazer o quê? Eu vou vender alguma coisa. Eu doido para ir para obra, para ir para engenharia e tal. Não, você vai vender, mas é serviço técnico. Você vai precificar, vai fazer cotações de mercado, vai negociar com o fornecedor, vai suprir a obra com serviço, né? Negociar com o cliente, negociar com os empreiteiros. E aí eu comecei de paraquedas na área em 2011, né, lá em Macaé, no Rio de Janeiro. E de 2012 eu fui para outra obra, né, uma das maiores obras do Brasil hoje, até hoje está rodando ainda também, é obra aí com mais de quase 20 bilhões de reais, e também fui para o setor de orçamento, né, continuei no orçamento, só que lá era orçamento realmente na veia, né, que era a gente elaborava planilha de quantidades, analisava projeto, fazia formação de preço unitário, analítico, negociava depois que a obra estava pronta, fazia as build, então acompanhei desde a formação dos projetos, da planilha orçamentária, e depois a gente acompanhava a execução, via as falhas, né, que sempre tem várias falhas. Sim. E depois retroalimentava para os próximos. Como era uma obra de mais de anos, né, hoje a gente já está com mais de 10 anos de obra, então foram várias obras dentro de uma mesma obra. Então a gente teve a oportunidade, né, de aprender. E então, quando eu saí de lá em 2021, e criei minha própria construtora, e hoje eu estou com uma consultoria, né, que foi quando a gente se conheceu, né, junto com a EAP, eu trouxe uma bagagem muito prática do dia a dia de obra, do que funciona de verdade, não na teoria e não nos bancos de dados, mas na prática, o que é que dá certo, o que é que não dá, né? E hoje eu tento aplicar isso na consultoria, levando para os clientes, tentando trazer uma maturidade melhor de orçamento. E todo mundo sabe que orçamento como eu posso dizer, é uma engenharia, é uma matemática que você pode ir no nível de detalhe ali da molecular, que eu chamo, do orçamento, e pode ir no nível mais superficial, e tudo isso vai depender do seu objetivo, né? Então acho que a gente vai entrar nessa linha hoje aí na discussão. Vai sim. Então vamos começar já nessa linha do entender onde é que foge a margem da construção civil. A gente sabe que construção civil é um setor, estava até vendo recentemente, né, 4 a 6% do PIB do Brasil. Eu falo sempre é um setor que ele é um setor perene, né? Você tem oscilações, mas ele é um setor que sempre vai existir, pungente no nosso país, mas é conscientemente também sabido por todos que é um setor de margens muito baixas. Você tem altos faturamentos, eu brinco, nada é barato na construção civil, né? Toda intervenção que você vai fazer, você tem um volume financeiro relevante, mas tem um paradoxo e a margem é baixa. Então, o que que leva uma obra aparentemente saudável, né, que está rolando ali tudo, na visão do gestor, está dentro dos conformes, mas não está sobrando dinheiro, a margem está apertada? Qual é a causa disso, Diego? Eu vou te dizer que existem várias causas, né? Tem a causa raiz, muitas vezes, que nasce no projeto, é um projeto mal elaborado, que chega na obra tem muita inconsistência, incompatibilidade,
e aí você às vezes você pega uma obra por preço global, você não tem um nível de ajuste com o cliente um pouco mais reduzido, né, para você comprovar, demonstrar. Então, muitas vezes nasce no projeto, o orçamento estava até certo, né, foi feito, né, com base naquele projeto, só que o projeto estava errado. E aí depois gera um desgaste na obra, onde é que todo mundo já perdeu naquela hora que começou a discutir aditivo e tal, porque o cliente vai fugir da expectativa dele, não vai querer aumentar o valor, o outro está aqui trabalhando, mas já está trabalhando forçado porque está tomando prejuízo. Então, lá atrás, né, uma das principais causas que eu vejo hoje são projetos frágeis, né, na época, incompletos, omissos, que durante a obra surgem lá, né, e o pessoal acaba tendo que lidar com isso. E é ruim para os dois lados, né, porque é surpresa, quebra expectativa dos dois lados. Então essa é a primeira causa, eu acho que é a causa raiz de projeto. A segunda causa também, que está na origem, é a elaboração do orçamento. A gente vê muito hoje, a gente vê muita planilha, né, planilha pronta, até a internet tem às vezes vendendo aí a planilha que você coloca as áreas da casa e sai o orçamento. Aquilo não tem zero profundidade, aquilo é uma coisa paramétrica, aquilo serve para você ter uma noção de valor, uma ordem de grandeza, mas para você ter precisão no seu orçamento, você vai ter que fazer cotação de mercado, você tem que adequar as composições para a sua realidade. Se você trabalha com serviço, vamos dizer que você faz uma obra predial, você trabalha com empreitada em serviço de cerâmica, pintura e reboco. Não adianta eu chegar e botar uma composição que eu vou executar com pedreiro, com pintor, com ajudante, com homem-hora, sendo que na prática eu terceirizo. E a terceirização por si só já traz um custo maior, porque o cara vai cobrar o imposto dele, vai cobrar a margem dele, né? Todo as coisas em cima da mão de obra. Então você acaba já furando já na saída, porque você não previu a forma que você realmente vai executar a obra. Então seu orçamento já nasceu furado. E aí quando você vai começar a obra, você começa a empreitar o assentamento de porcelanato, vamos por exemplo. Sim. Aí na sua planilha está R$20 e o cara vai te cobrar 80 e o outro, o vizinho dele, cobra 70, o outro 60, ou seja, o mínimo é o dobro do que você tinha colocado no seu orçamento. E aí você começa a somando, né, várias falhas. E a última, assim, que eu posso falar, que também é clássica, né, eu acho que você já deve ter acompanhado também, é quando você tem empresa que não sabe analisar o fluxo de caixa da obra. Você tem uma obra boa, preços bons, você faz ali o estudo, ali vê que está sobrando, tem margem para ter, só que essa margem vai vir quando? No final. No final. E aí o que acontece, o pessoal não se planeja para isso e começa a obra, e aí o cliente às vezes paga com você trabalha 30 dias, aí você emite uma fatura no outro mês, e aí às vezes o cliente demora 60 dias para pagar. 30, 60, 90, eu já vi cliente pagar. Então o cara fica descoberto ali 2, 3, 4 meses, e ele não se preparou para isso. Então ele começa a tomar juros, tomar empréstimo, pagar juros, e aí você começa a entrar naquele caos ali, toda semana tem que aportar dinheiro, e aí a obra boa, com orçamento bom, ela para, porque a empresa não conseguiu ter capital para conseguir continuar tocando ela. Perfeito. Então esse eu acho que são as 3 principais causas aí E assim, cara, eu fico surpreso, né? A gente atua com diversas empresas e diversos níveis, assim, o quanto a gente ainda tem obras relevantes sem um orçamento executivo. E do outro lado, eu vou colocar aqui na posição de entender a realidade das construtoras, que é um grande desafio, falando principalmente de obras privadas, essa parte de orçamento, eu falo sempre, você passar um preço na construção civil, você construir a obra no detalhe, no papel, para você conseguir ter uma consistência para isso. Só que isso é uma área técnica, a gente sabe do que precisa para você elaborar um bom orçamento, você ter bons projetos, você ter um bom levantamento de quantitativo, estudar a viabilidade daquela execução, como você vai fazer. Só que na prática, no fluxo comercial, o cliente não entende isso, ele às vezes não tem esse tempo, ele está numa concorrência, ele te chamou numa hora já de fechamento ali, então às vezes você não tem nem esse tempo hábil para orçar, e as construtoras elas ficam com esse gargalo nessa demanda, principalmente no orçamento inicial, para passar uma proposta, né? Pô, preciso passar uma proposta, e quantas empresas eu conheço que estão atrás de profissionais, estão buscando fazer isso, e eles não conseguem dar vazão aos orçamentos que eles têm para fazer, para conseguir apresentar como proposta, e muitas vezes eles têm que fechar preços, né, paramétricos, com base em estimativas, estudos internos e tudo mais, para conseguir viabilizar o jogo comercial. Só que aí a obra vem, a obra foi ganha com aquele preço, às vezes não tem uma margem para uma negociação ali depois, e aí, cara, você faz o efeito rebote dessa dinâmica, né? Então, assim, orçamento, cara, é um pilar essencial, né?
E olhando para isso, eu tenho certeza que toda construtora, todo empresário que ouve a gente sabe da importância disso, né? Entendendo isso e olhando para a realidade que muitas não têm, a maioria, a grande maioria não tem uma estrutura interna de orçamento e controle, não tem processos maduros internos de orçamento e controle. O que que você identifica nessa sua experiência de atuando com empresas? Por que que esses setores eles não são tão amadurecidos dentro das empresas? O que que é um gargalo ali? Por que as empresas não potencializam isso dentro da sua estrutura? É uma ótima pergunta que você fez. A gente está em várias empresas, vários clientes, né? E a gente vê que isso realmente é recorrente. As empresas elas fazem preços que a gente chama na fumaça, né? Uhum. Aqueles números de padaria para poder ganhar uma obra, aí coloca suas contingências, tem sua experiência, tem sua expertise. Não estou dizendo que o orçamento está errado. Às vezes, até pelo prazo, né? Não é possível fazer uma coisa melhor do que aquilo. Sim. Então, você acaba pesando um pouquinho mais nas contingências. E aí, ganhou a obra. Só que quando você ganha a obra, né, você tinha que, depois que você ganhou a obra, você tinha que fazer o pré-obra. E aí, onde é que as empresas não estão fazendo? Elas estão indo para a obra, né, aqui no Brasil eu chamo de oba-oba, né? Ganhou a obra, tem que montar o canteiro, tem que começar a limpar o terreno. E, cara, não preparou nem planejou a obra direito ainda. Aham. E aí você começa a ficar com a equipe lá ociosa, Sim. né, improdutiva, e isso aí vai custando. Então, quando você chega, às vezes, na metade da obra, você diz, caramba, tá fugindo do controle. Vamos orçar. Só que, às vezes, a vaca já foi pro brejo, né? Você já não consegue mais recuperar. E eu acho que isso aí é muitas vezes com uma visão de curto prazo, né? Eu preciso economizar. Eu preciso economizar. Sim. Só que se você pensar, o planejamento e o orçamento de uma obra, ela não custa nem 0,5% do valor da obra. Se você tem uma obra, sei lá, de 15 milhões, 20 milhões para fazer, acho que somar os dois não deve dar nem 50, 60, dependendo da obra, 100 mil, em relação a 20 milhões. E aí você toca uma obra no escuro, há 12 meses, 24 meses sem ter um planejamento, um orçamento, né, realmente consistente e acompanhado, e chega no final, toma 3 milhões de prejuízo, 2 milhões de prejuízo, porque muitas vezes quer economizar momentaneamente ali aqueles 50, 60, 70 mil que poderia ter mudado o jogo da obra, né? Perfeito. E tem alguns setores que sofrem muito, né? Eu já quero entrar em alguns casos específicos, até olhando para dentro de casa, dentro dos principais perfis de cliente que a gente atua. Hoje a gente tem uma atuação muito forte em empresas, né, que atuam. Eu falo muito em obras simultâneas, né? Empresas que tocam muitas obras simultaneamente. A gente tem muito essa realidade em obras públicas, né, que executam diversos projetos simultâneos, diversos contratos, obras do imobiliário residencial também, alto padrão. E entrando nesse aspecto de obras públicas, né, a gente tem um grande desafio, porque o governo é o maior contratante do Brasil. E a gente sabe que tem ali, são muitos contratos, a gente tem uma oferta de obras, sempre tem, e são grandes contratos, né? Agora, a gente tem uma realidade também de uma margem muito baixa, uma empresa que está sempre vivendo no risco, às vezes precisando de uma outra obra para financiar uma outra obra, e isso vira de fato quase que uma pirâmide ali, né? E isso é complexo. Então, onde, na sua visão, Diego, começa o problema financeiro nas obras públicas? Eu vou falar uma coisa polêmica aqui agora. Boa, a gente gosta de polêmica. Para viralizar, para a galera compartilhar aí. Acho que o problema de obra pública é que ela deixou de ser uma discussão técnica e passou a ser uma aposta, tá? Já chegou para a gente empresas que dizem assim, Diego, faz a planilha para mim. Eu cheguei, como assim fazer a planilha para mim? Pega essa planilha da licitação e dá 30% de desconto para eu apresentar lá na... Cheguei, mas como a gente não vai estudar? Não, se eu estudar eu vou perder. Então você já começa a entrar numa obra sem saber se ela é viável. Então isso acontece muito, principalmente em obras menores de prefeituras, obras assim que são de menor porte, porque as empresas também ela têm uma maturidade menor. Então não estou dizendo que são todas, que são gerais, mas hoje em dia a concorrência está tão alta. Estava até conversando com um colega esses dias que depois que colocou esse pregão eletrônico, né, tudo online agora, tem gente que vem de outro estado, entra na licitação ali só para poder tentar ganhar sem nem ter estudado nada. Então cria vamos dizer assim, uma bagunça na licitação e às vezes as outras empresas sérias começam a perder obra. Aí depois não tem como ficar perdendo tanta obra. Então vou ter que ganhar essa. Aí eles começam a forçar de forma
vamos chamar assim, fictícia, um preço que não existe e às vezes que ele nem estudou a fundo, porque se ele estudasse ele ia ver que não era viável, para tentar, durante a execução da obra, ter fazer uns aditivos, melhorar alguma coisa. Então, eu estou entendendo que o ambiente de obra pública hoje, ele tá muito contaminado, com muita gente que não estuda, e aí quem estuda não está ganhando e está acabando tendo que entrar num jogo perigoso, que as consequências todo mundo já sabe, né? Empresas quebrando, obra parando, não consegue ir para frente, os aditivos. Não é fácil fazer um aditivo hoje, tem muito normativo, os fiscais eles vão cobrar, exigir, né, nexo causal do porquê. Então, não está fácil fazer aditivo, o pessoal entra nessa confiança e aí quando chega na metade da obra, a obra não anda, passa 2 anos, rescinde o contrato, tem que contratar outra, aí perdeu o dinheiro público, que vai pagar mais caro para terminar a obra, aí perde a prefeitura, que não tem o bem, né, o benefício que ela queria ter para a cidade dela, e perde o construtor também, que tomou um prejuízo. Nessa hora ele também já tomou prejuízo, ele ficou com a equipe mobilizada, botando advogado para tentar resolver. Então é a hora que todo mundo perde, né? Então acho que o ambiente de obra pública hoje, ela está num nível de competição que deixou de ser racional, né? Então nossos clientes que chegam para nós, aí eu falo, ó, eu só apoio vocês se eu realmente fizer um estudo aqui, dos principais itens, pelo menos, para ver que a obra é viável. Senão, eu prefiro não te ajudar, porque depois, quando você der problema lá na frente, vai dizer que a culpa foi nossa, né? Não vou falar isso não. No final, todo mundo esquece, né, como é que foi aquela fase ali, e aí só lembra do resultado de quem foi que fez aquele orçamento na época. Total. E o contrário também é verdade, né, Diego? Tem um caso de um cliente nosso, que é uma empresa já madura, e eles já fazem um estudo orçamentário executivo para escolher a licitação. E lógico, né, fazendo múltiplos contratos, você conseguir ter uma estratégia de, poxa, eu posso dar um desconto maior aqui nesse item porque eu tenho mais contratos, eu já compro assim, eu já compro de forma coletiva, eu vou economizar aqui, essa mão de obra eu consigo reaproveitar, eu tenho essa expertise aqui, eu já tenho um outro sistema que eu posso fazer. E ele dá desconto, às vezes, que olhando de fora parece absurdos, ganha a obra, mas tem uma estratégia muito bem detalhada por trás de como isso vai ser recuperado na execução. Seja com estratégia executiva, seja com uma compra inteligente, você tem diversas obras, você vai comprar e você vai conseguir barganhar no preço. Então, tá trazendo um elemento também que é a via de mão dupla, né? Da mesma forma que você perde por não fazer, você ganha muito por fazer isso, porque isso garante que você ganha a obra, então e como você falou muito bem, a concorrência não faz esse trabalho. Então se você faz um estudo, você vai de forma muito assertiva para aquela licitação, porque você sabe que aquela orçamentação, aquela licitação para você, ela é estratégica, ela é uma obra que é o seu perfil ideal de obra. Que você tem que maior você tem expertise, você tem competitividade, cara, você pode brigar, é quase certo que você vai ganhar, e aí você tem uma outra olhada para o mercado, né? Então acho que isso é muito importante também, porque vira uma força. Exatamente. Né? A fraqueza pode se tornar uma força. Tem até um caso recente que bate exatamente o que você falou. A gente pegou uma empresa que a gente fez o estudo, eles tinham uma parceria com uma empresa que tinha uma jazida, né, uma pedreira, então a gente entrou muito bem na licitação. A gente viu que dava para chegar a 23% de desconto. Aí a empresa decidiu entrar só com 18%, mas a gente achou que ia levar a obra. Só que aí quando saiu o resultado do certame, ganhou uma com 25%. Aí, pô, caramba, como é que pode? Aí, pô, a gente tem um fornecedor aqui do local, tá com a gente, como é que ele tá ganhando essa obra? Não é possível. Aí a gente foi entender, depois descobrir que essa empresa que ganhou, ela ganhou o primeiro lote, esse era o segundo lote. Ela já estava mobilizada, ela já conhecia tudo na região, já comprava lá, estava já com a administração local dela instalada, e uma das coisas que mais pesou no nosso estudo foi a administração local. A gente ia ter que colocar gente de outro estado lá, da empresa, pagar hotel, a gente fez todo o estudo de administração local real, né? Uhum. E a gente conseguiu chegar em 18 ainda, só que ele teve ele chegou em 23, né? Ela que ofertou 18. Sim. Mas a empresa do lado, ela já estava lá, ela tinha compartilhamento de recursos, né? Sim. Já tinha conhecimento local do mercado, das dificuldades executivas, então ela já entra com menos contingências, e então a gente falou, não, realmente ela deve ter ganho no talento, né? Ela realmente estudou e está entrando ali consciente naquele desconto. E isso é importante, porque eu sempre falo para meus clientes, é melhor você ficar em casa, quieto, do que você ganhar uma obra ruim e ficar 2 anos sofrendo. Cara.
Porque quando você está ocupado com coisa ruim, você não tem mais tempo para pegar coisa boa. Perfeito. Então você tem que realmente saber selecionar suas obras. Perfeito, cara. E olhando para essa perspectiva, né, para a galera que está ouvindo a gente, desse nicho de obras públicas, quais são os controles obrigatórios? Como é que o cara bota aquele kitzinho de arrumação da casa para ele conseguir, para ele não perder dinheiro? Tô nem falando para ele ser a referência, mas para ele não perder dinheiro. O que que você considera esse kit de processo, de gestão, engenharia de Vou custos? falar 2 kits, então. A gente tem um kit da licitação, que é você fazer realmente, minimamente, a gente chama de curva A, né? Que tem a curva ABC, o princípio de Pareto. Então, a gente tem os itens mais relevantes do orçamento, que é a curva A. Você tem que fazer minimamente um estudo daquilo, estudar a sua administração local real. O que eu já peguei de empresa que me chamou para olhar o orçamento depois que deu uma obra e que não considerou ônibus, não considerou alojamento e não olhou que no local da obra não tinha mão de obra. Vários furos, né? Então você tem que estudar realmente os itens principais da sua obra. Você tem que dimensionar a sua administração local correta. São os grandes pesos da obra, são esses itens. Se você tiver confiança neles, a chance de você ter sucesso na obra depois é relevante. Então esse é o primeiro kit, né? Um estudo realmente real de custos indiretos e dos principais serviços da sua obra. Com cotação de mercado local, tudo bem estudado. Aí sempre em conjunto com o planejamento, né? Porque o orçamento ele é um reflexo do planejamento. Então tem que enxergar como a obra vai ser executada para transformar isso em números, porque às vezes a metodologia executiva influencia bastante na precificação também. Boa. E aí tem o segundo kit. Ganhei a obra. E agora? E agora? Aí agora você tem que fazer o pré-obra, você tem que fazer o reorçamento. Porque aquela planilha que você apresentou na licitação, a gente chama ela de planilha de venda. Ela é onde é que você vai medir mensalmente e vai faturar a sua obra. Só que o seu custo real não é aquela planilha. Porque o aço que está ali, vamos dizer, do Sinap, que é uma referência nacional aí de preços, ele é o preço médio cotado pelo IBGE. Enquanto que o seu custo real é o fornecedor ali daquela região que fornece o aço e que ele vai te vender em um preço. E não necessariamente é igual. Não necessariamente, nunca é igual. Nunca é igual. Então, você tem que fazer o seu orçamento interno, que eu chamo de meta, seu custo meta, para você poder colocar na mão do seu engenheiro residente e ele vai tocar sua obra com aquilo. O outro ele vai servir para medir. E com certeza, se sua obra é saudável, a sua planilha de venda ela vai, né, cobrir a sua planilha de custo, para poder sobrar o dinheiro para você pagar os impostos, né, suas administração central, seguros, contingência e também ter seu lucro. Então, a gente tem que ter essas duas planilhas para poder você fazer uma boa gestão de obra, né? Uma coisa que eu sempre falo, Gabriel, que eu acho que vale a pena a gente frisar aqui, é que orçamento a gente não tem o objetivo de acertar na mosca, né? De acertar no alvo. Eu não quero saber hoje quanto a obra vai terminar, mas eu quero criar hoje uma tendência de quanto a obra vai terminar. E aí, para ela terminar naquele preço, eu preciso seguir essa linha de base aqui. Então, se eu tenho essa linha de base montada, o meu engenheiro de campo, o meu comprador, todo mundo, quando for o meu encarregado, se ele for bem orientado, lá vai ter quanto é que eu tenho que produzir de metro quadrado de alvenaria por dia, por mês. Quanto eu preciso comprar o aço? É de R$5 o quilo, a R$7 o quilo. Quanto é que eu tenho para gastar com equipe indireta? Então, se você olha isso e executa, você evita a síndrome do estudante. Que é tipo assim, se eu tenho um prazo, se eu tenho um verba, eu vou gastar ela toda, né? E aí quando chega no final, é o último momento. Então você tem que realmente acompanhar no detalhe para poder conseguir chegar lá na frente e bater com o que você previu lá no início. Perfeito, cara. É excelente isso que você traz. E outra coisa também é até o próprio acompanhamento disso que você trouxe, que é muito importante também. Chega a ser óbvio, mas na prática a gente vê muitas empresas não fazendo isso, que é essa separação até no próprio ERP. Né? Tá fazendo uma gestão ali, às vezes tá gerenciando e apropriando tudo em cima da mesma planilha que a planilha do preço de venda. Então ele não tem uma visão de custo, né, e receita com a margem já prevista e guardada ali, né? Pô, eu vou buscar essa margem alvo, então assim eu tenho que jogar com o meu preço de custo. Não, é tudo dentro da mesma precificação, da mesma planilha. Não tem uma gestão organizada falando até de forma mais profunda mesmo no próprio RP para ele conseguir separar isso, como que eu aproprio essas informações. E, claro, a receita disso é você navegar no escuro, né? E perder a confiabilidade da gestão. Confiabilidade da gestão. E aí fica
fica o time, a obra, o projeto fica estressado, né? Porque qualquer atraso impacta muito, você não sabe o tanto que isso vai impactar ou não. Às vezes, cenário real, o cenário macroeconômico que a gente está vivendo, guerra, né, disparada de moeda forte e tudo mais, incertezas em diversas áreas, e isso deixa você... O quanto será que isso vai me impactar? Você não tem esse número. Ó, o meu impacto vai ser X. Então, isso é muito importante. Até falando pelo grau e o volume dos projetos, né? A gente está falando de projetos de 5, 10, 15, 20, 100 milhões. Então, e qualquer percentual ali impacta significativamente, né? E olhando para isso, Diego, qual é a relação, né? É uma relação muito óbvia, claro, mas olhando para esse processo do custo, não só como orçamento, mas como o acompanhamento de custo e o fluxo de caixa, assim, como você consegue ter uma retroalimentação saudável para a empresa, né, quando você faz esse processo bem. Isso aí está bem conectado com o assunto anterior que a gente falou sobre a questão da planilha de venda e da planilha de custo, né? Do orçamento de venda, do orçamento de custo. Porque a sua receita vai vir da planilha de venda, Perfeito. que segue o critério de medição do cliente e que segue também o prazo de desembolso dele para pagamento depois da fatura. Então, vamos pegar um exemplo de uma obra pública, onde é que eu vou receber? Eu vou medir só depois que eu executar e eu só vou receber 30 dias no mínimo depois que eu faturar. Então, isso aí já deu 60 dias no mínimo, né? Só que aí você pega que você tem o aço. O aço, às vezes, você compra ele inteiro no início da obra. Às vezes você vai comprar uma esquadria, você já tem que dar 50% de entrada lá atrás. Então, a planilha de venda, de faturamento, ela não segue seu custo real. E aí muita gente faz o quê? O que você falou, pega o ERP, coloca a planilha de venda, pega o cronograma físico da obra e tenta fazer a projeção do financeiro em cima disso. Só que o seu financeiro de verdade não está seguindo aquele físico e nem aqueles preços que estão ali. Então, para você ter esse controle de caixa, esse fluxo de caixa, você tem que criar duas curvas. A de receita, com base na sua venda, com seus critérios de medição e prazo de pagamento, e precisa, com a sua planilha de custo meta, você colocar ali como é que vai ser os seus desembolsos financeiros. O que você vai ter que comprar antes, o que é que você vai ter que comprar depois, porque tem o cronograma econômico, que é quando o serviço vai ser executado, e o financeiro, que é quando ele vai ser desembolsado. E o que acontece muito hoje é que ninguém faz isso. E aí eu tinha uma empresa que a gente prestava consultoria, que ela chega Diego, toda semana eu tenho que colocar um dinheiro que não estava previsto. O pessoal lá da minha obra não acerta uma programação financeira. Mas às vezes não é só a culpa deles, é a falta do conceito, da maturidade da empresa em fazer isso daí. E quem fazia essa programação financeira era o financeiro, não era nem o engenheiro passava alguns dados lá e ele fazia aí não acertava uma, toda hora tira dinheiro daqui, tira dinheiro dali, é uma loucura, como você falou, fica todo mundo, né, doido ali, preocupado, ansioso, porque não tem controle, não sabe, ele não tem segurança naquilo que está fazendo. Então o fluxo de caixa, para ser bem feito, ele tem que ser estudado dessa forma separada, porque aí você vai olhar na última linha, né, como é que está a sua quebra de caixa. Quando eu faço minha quebra de caixa, eu estou vendo aqui que nos próximos 6 meses eu vou ter 1 milhão aqui de desembolso. Cara, agora eu já tenho que pensar qual é o dinheiro barato que eu vou conseguir para poder colocar nessa obra. Sim. E aí você começa a se programar. E se você tem várias obras, como você falou, então você tem que pegar ainda o seu financeiro central, ele tem que consolidar todos os fluxos de caixa dessas empresas para poder ver no geral como é que tá. Porque aí, quando é uma empresa com várias obras, não é uma obra só, né? São várias obras que ele tem que dar conta. Sim. E aí o dinheiro de um acaba ajudando a outra e tal, mas é para ele ter segurança que depois esse dinheiro volta e vai, ele tem que fazer um acompanhamento consolidado desses contratos, né? E na empresa que eu trabalhava, né, naquela construtora grande que eu falei, que eu comecei a minha carreira, a gente fazia programação trimestral. Todo mês você programava aquele mês e mais 2, aquele mês e mais 2. Então a gente sempre tinha aquela visão, né, de pelo menos de médio prazo para poder programar o dinheiro. Senão você chega na hora e você não tem. E aí? E um parêntese, é até legal, só um comentário aqui, que é por isso que fica grande, né? É por isso que uma construtora ela fica grande, ela começa a se diferenciar. Não é uma causalidade ali, né? Tem uma relação direta. Então, pô, construtora que faz isso, ela vai ficar mais competitiva, ela vai conseguir passar por momentos de crise. E a gente estava falando isso agora há pouco, né? Na crise que você talvez consegue se distanciar de determinados concorrentes, consegue talvez, né, ser mais arrojado, porque quem não tem controle nessa hora tá sofrendo, tá com caixa descoberto.
Então, essa é a receita da consistência do crescimento. Então, quando você olha para a gestão na construção civil, é você se apropriar dos números para que você consiga, no comercial, né, refletir isso em estratégia. Pô, eu vou acelerar, eu vou, né, vou dar mais, ser mais arrojado aqui nessa obra, nesse desconto, porque eu tenho mais controle. Então, é por isso. E aí, até migrando um pouco de perfil, né, vamos para o outro lado, né? A gente falou muito de obras públicas, mas tem também o lado do mercado imobiliário, que é, cara, cada vez mais surreal, inclusive, o que está acontecendo, né? Poxa, hoje a gente tem marcas de carro entrando no mercado imobiliário e assinando, e, cara, projetos com VGVs absurdo, né? Então, assim, eu sempre falo, quando você faz um estudo de viabilidade de uma obra e vê um grande projeto ali, né, com um potencial de retorno muito grande, a única coisa que pode atrapalhar é a obra, né? É a execução da obra, cara, levar aquilo embora. Então, na sua visão, o que separa o empreendimento que ele é saudável até a entrega, né? Olhando agora para o outro perfil de cliente, que são as incorporadoras. No mercado imobiliário, quando você faz um projeto, acha um lugar legal, faz um conceito legal e aquilo fecha no papel, e aí você começa na prática. Então, o que separa quem tem sucesso de verdade do que quem só fica naquela viabilidade inicial? O que eu vejo, né? Quando saí dessa empresa que eu comecei minha carreira, fiquei por 10 anos lá, eu saí e tentei montar minha construtora também, incorporadora. Fiquei de 2020 até 2022, 2023, construindo casas, incorporando e vendendo, né? Acho que foi umas 16 casas que eu fiz nesse período, sempre duas, três, em duas, três em três. E eu percebi que uma das coisas que fazia dar certo, né, o projeto, né, o empreendimento, é você realmente ter o controle do início ao fim dos seus custos, do seu planejamento, porque é casa de ferreiro espeto de pau, né? Quando eu comecei, eu não fazia orçamento, porque eu já estava cansado e tal, e era obra simples, então eu vim de obra muito, muito grande, obra de bilhões, e aí quando eu cheguei para fazer casinha, achei, não, isso aqui, pé nas costas, e aí fiz orçamento por metro quadrado. E aí quando chegava na metade da obra, que eu ia parar para olhar quanto tinha faltando para terminar a obra e quanto eu tinha separado para aquela obra, eu já via que não encaixava, que caramba, deu ruim. Aí você vai replanejar, aí o prazo que era 7 meses virou 10, aí já é mão de obra a mais. Aquele material que eu tinha previsto gastar X mil reais já aumentou também. E aí qual o problema disso tudo? Se você vendeu já na planta, como alguns casos aconteceu comigo, você não tem mais margem para poder estar ajustando a venda. Uhum. Então você está fazendo o quê? Aumentando o seu custo, mas sua venda está travada. E aí sua margem começa a apertar. É muito trabalho, muito esforço, e chega no final você não tem o resultado que você queria. E se você trabalha com investidor? O investidor não vai voltar mais a trabalhar com você, ele não vai botar dinheiro mais com você, porque você prometeu para ele que ia dar 30% de retorno, 25%, 20%. Chega no final da obra, você vem cheio de justificativa para dizer que deu 5% ou não deu nada, ou até tem que aportar mais dinheiro para terminar a obra, para o cliente não processar eles. Então, acho que esse controle, planejamento financeiro, orçamento, do início até o fim, independente se é obra pública ou se é obra privada, é o único caminho que eu entendo para o sucesso daquele empreendimento. Fora isso, é sorte. Eu sempre falo, né? Quem não faz orçamento, ou quem faz orçamento fechado por metro quadrado, paramétrico, ele não está fazendo gestão de obra, ele está contando com a sorte. Vê se lá no final o negócio vai dar certo. E é legal, até vou puxar um ponto aqui, que essa é a diferença entre a gente até categorizar aqui, entre você fazer um orçamento e você fazer uma engenharia de custos. E até eu quero conectar até a atuação da Ingeprice nisso, né? Ingeprice, que é uma parceira nossa aqui do EAP, a gente atua com essa parte específica de planejamento e controle de obras, e a gente tem muita teoria que se você se propõe a fazer tudo, você não vai fazer alguma coisa bem. Então a gente não entra nessa seara e a gente sempre recebeu muito essa demanda, porque são áreas primas, né? Você faz o planejamento ou você faz o orçamento também, a gente sempre abriu mão desse dinheiro na mesa, vamos falar assim, porque a gente não resolveu não fazer isso dentro de casa, não tinha expertise profunda para fazer isso e nunca se associou a um parceiro até a gente conhecer vocês e foi uma conversa que foi a gente tendo ali até hoje a gente de fato atuar junto, indicando a Ingeprice e atuando em projetos em parceria. E eu sempre falo isso, né? Porque uma coisa é você ter uma planilha orçamentária, outra coisa é você fazer uma engenharia de custos.
E, bom, você já tem uma trajetória aí nesse mercado consultivo, nessa área. Explica pra gente, Diego, qual é a principal diferença prática entre você olhar para a engenharia de custos e como que tipo de soluções você tem lá na Engeprice para isso e como que as empresas podem começar a mudar essa mentalidade, né? O que que acontece hoje no mercado e como elas mudam essa mentalidade? Beleza, vamos nessa, né? Então, eu acho que para começar a responder essa pergunta, que é muito importante, eu vou voltar um pouquinho, né? Que só para falar que em 2020, quando eu estava saindo lá da empresa, eu fui convidado para ser professor de uma pós-graduação em engenharia de custos. Eu sempre fui muito prático, né? Estudei muito, mas sempre fui na prática, né? E aí me chamaram para ser professor, uma coisa mais teórica, né? Sim. Então, eu precisei entender, às vezes, conceitos para poder levar para os alunos, né? Então, desde 2020 até agora, 2026, sou professor de obras de artes especiais 1, obras de artes especiais 2, já fui de estimativa de custos, só disciplina muito específica da área, né, de engenharia de custos, e eu precisei estudar, precisei aprender a ensinar também aos alunos, né, e aí muita coisa da minha prática que eu fazia, muitas vezes sem nem saber o porquê eu estava fazendo, agora já tinha um conceito por trás daquilo, então você começa a concatenar, né, concatenar a teoria com a prática, né, e ver o que é que funciona e o que é que não funciona. E hoje o que eu vejo é que o pessoal chama, às vezes, estimativas, planilhas, como orçamento. Só que orçamento ele não é uma planilha. A planilha é só o produto ali que saiu no final daquele trabalho que você realizou. Mas aí ele chama aquilo de orçamento. Aquilo na prática é o quê? É uma estimativa de custo, porque no fundo todo orçamento é uma estimativa. O que muda é a precisão. Se você tem uma estimativa de ordem de grandeza, lá quando está com um projeto conceitual, que tem uma variação de 30% a 50%, e vai aumentando a maturidade do projeto até chegar a hora de um orçamento executivo, onde você vai ter em torno aí de 5% de assertividade ali, né, de precisão do seu orçamento. Então, o pessoal não entende que para você chegar nesse 5% de precisão, você tem que fazer todo o estudo de engenharia por trás dessa planilha, que é abrir os projetos, entender como é que vão ser executados, aí entra aí o planejamento junto. Né? Eu vou executar aqui essa escavação eu vou executar ela como? Vai ser contra-barranco, vai ser taludada, vai ser com escoramento, com estaca-prancha, com pranchão de madeira. Isso eu falando só do básico, né? Mas se você não pensar como a obra vai ser executada, a gente chama de estratégia de construção, a gente chama de construtibilidade dela, que está totalmente voltada para o planejamento. Se você não pensa nisso, se você não pensa nos prazos da obra, nas suas equipes que você vai utilizar, né, o seu histograma, a sua praticabilidade, se for obra, principalmente obra de movimentação de terra, que tem chuva, impacta pra caramba. Então, se você não pensa na construtibilidade, se você não pensa no planejamento, você não faz um orçamento, uma engenharia de custo de verdade. Porque a engenharia de custo nada mais é do que uma engrenagem que ela, de certa forma, ela junta todas as outras engrenagens para produzir o orçamento. Ela vai lá na parte do RH para pegar custo de mão de obra. Ela vai lá no planejamento para pegar prazo de obra, para pegar metodologia executiva. Ela vai nos suprimentos para poder pegar custo de material, quanto é que eu compro aço, concreto. Ela vai em todas as outras áreas da empresa para poder ela conseguir fechar os seus parâmetros de produtividade, de perdas de coeficiente de material, de reflexão, às vezes quando você tem um concreto projetado. Então você tem que buscar informações técnicas, né, de engenharia ali da obra para você conseguir transformar tudo isso aí no seu orçamento, que no fundo é a junção de peças de um quebra-cabeça. Então, se você trata o orçamento como uma ilha e que você chega ali sozinho, senta ali e faz o seu orçamento no computador, aquilo não é um orçamento, é uma estimativa. O orçamento, mesmo engenharia de custo, é isso. Você tem que conseguir conectar todas as áreas e aí o produto final vai ser esse orçamento, né? Perfeito. E até isso, né? A rastreabilidade desse orçamento. É outro diferencial também, né? Você conseguir entender da onde vem aquelas informações. Porque uma coisa que eu acho que todo mundo escuta isso dentro da construção civil, como construtora, que é, cara, eu para fazer o orçamento, eu tenho meus próprios índices. É um objetivo de toda empresa, mas nenhuma tem. E não consegue aferir, né? Qual até a dica que você dá nesses casos, né? Como é que a empresa consegue melhorar esse seu nível de assertividade para formatar seus próprios números, seus próprios índices? Eu acho que isso aumenta a confiabilidade para futuros orçamentos, né? Isso aí, esse ponto que você tocou é outro ponto sensível, né? É o que a gente fala daquela economia de curto prazo que a gente estava falando lá na economia. Então, a mesma economia que o pessoal, né, que os donos de empresas, os gestores têm, na época de fazer um orçamento bem feito,
eles também têm essa contenção de custo na época da execução. E aí quem é que é sacrificado? É o acompanhamento. Então, muitas vezes você não tem equipe capacitada ou então em número suficiente para você conseguir apropriar os serviços, ver em quanto tempo está fazendo, qual é a produtividade da sua mão de obra na alvenaria, no reboco, né, na armação. Você não tem ninguém para poder fazer essa apropriação. E aí, quando chega no final da obra, você não consegue usar esses índices para as próximas obras, porque você não colocou gente para fazer esse acompanhamento. Aí tem gente que vai falar, pô, mas é caro também eu ficar botando gente para poder ficar acompanhando tudo. Mas aí que está a estratégia de um acompanhamento de custo bem feito. Você não vai acompanhar tudo. Você tem que saber quais são os principais serviços da minha obra, quais são os principais serviços da minha empresa, que eu estou sempre fazendo. Esses você tem que estar afiado. Você tem que saber como é que está a produtividade da sua equipe nesses principais serviços para poder você ser mais assertivo e mais competitivo nos próximos. Ou até deixar de perder também, porque às vezes você está ali com uma produtividade muito alta nos seus orçamentos e acha que está batendo, só que no campo, na prática, Tá longe. Tá longe. Eu já passei por isso. Quando me formei em 2010, eu estava em uma obra de alvenaria estrutural. E aí, no orçamento da obra lá, que o coordenador tentava me ensinar a olhar, que eu não sabia nem olhar, né? Estava saindo da faculdade ali direito. E aí, pô, tomando um prejuízo enorme no acompanhamento de custo lá na parte de alvenaria. Quando eu fui analisar o que aconteceu, o orçamento da obra que estava lá como a base, né, a linha de base, ele previu lá que ia fazer em torno de 8 a 10 metros quadrados de alvenaria por dia, né, quem fez o orçamento naquela época. Só que quando eu fui olhar no campo, pedi para fazer umas apropriações, né, pegar ali aquela equipe, quanto que ela fez, e comecei a criar uns números, o pessoal está fazendo 3, 4 metros quadrados, metade daquilo dali. Aí, caramba, o que é que a gente faz agora? Mas a gente só conseguiu ter essa noção por quê? Porque a gente teve algum parâmetro para olhar. Se você não tem um orçamento, você não consegue fazer essa comparação. Sim. E a gente viu que o quê? A alvenaria estrutural tem muitos ferros para fazer grautes, né, de pilares, assim, que você não tem a estrutura principal, então a própria alvenaria ela serve de suporte, né? Então, para você conseguir colocar os blocos nos grautes, você tinha que elevar muito. Então, isso começou a perder muita produtividade. São blocos pesados, 16 quilos, às vezes, aqueles maiores. Sim. Então, o que é que a gente teve que fazer para correr atrás desse prejuízo? A gente estava no primeiro pavimento ainda, eram 7, então a gente ainda estava conseguindo... Tinha tempo hábil para corrigir. Tempo, exato. Então, a gente foi com a projetista, viu questão de transpasse, diminuiu a altura dos graus para não precisar subir tanto, né, forçar tanto as pessoas, porque durante o dia todo ali o cara não aguenta, né, as costas dele também ficam elevando aquilo. E a gente também trouxe um empreiteiro lá da Paraíba, que era muito, chamava de bloqueiro, o cara muito bom de colocar, de assentamento de bloco, e aí a gente travou o preço com ele, porque aí o risco da produtividade passou para ele, e aí a gente conseguiu fechar com ele um preço dentro do nosso orçamento. Então você percebe que você ter um norte, você faz de tudo para chegar naquele norte. Igual se você não tem esse norte, né, não tem esse orçamento prévio, não tem essa linha de base, qualquer número serve. Então, se eu não tivesse essa referência, os 4 metros quadrados que eu estava fazendo estava bom. Só que não estava, eu estava tomando prejuízo e não sabia de onde era. Sim. Agora, na hora que você consegue ter um comparativo, aí você faz gestão. O que é que eu faço agora para poder atingir aquela meta que eu estava lá? E foi isso que a gente fez, a gente conseguiu reverter lá a situação naquela época. É o que a gente fala de você ter uma ação preventiva, né, não reativa, depois que no final você descobrir que, pô, estourou muito do que estava previsto. Olhar pelo retrovisor. E, cara, você tocou num ponto que eu quero até abordar aqui, porque é uma realidade que a gente está vivendo, é a realidade das obras, que é a escassez de mão de obra, que é o fato das empresas hoje executar com terceirizados, né? Inclusive elaborar seus próprios preços baseados no preço terceirizados, que esses aí esquece. Não vai ter um parâmetro técnico definido, muitas vezes cara, eu acho que é isso, pela minha conta aqui, de padaria mesmo, é isso aqui que eu cobro. E nesse nível, cara, como é que você sugere ali para que você consiga ter uma melhor assertividade para você gerenciar o orçamento com muitos orçamentos de terceiros? Hoje a gente tem a maioria das empresas totalmente executando com mão de obra terceirizada, e no próprio acompanhamento disso também, onde você vai ter um terceiro que não faz o próprio controle do custo, ele não tem essas métricas, e você tem um contrato com ele, mas sabendo que está furado, você fica de fato ali na mão de um cara que tem menos conhecimento que você, na maioria das vezes, olhando pelo ponto de vista de gestão da construtora, não do serviço. Então, como é que na sua visão, a gente pode otimizar, né? E aí olhando pelo ponto de vista de, cara, dicas práticas, o que a gente pode trazer para o construtor aqui, ter uma melhor gestão desses terceirizados?
Vamos lá. Eu até volto. É muito difícil essa aí, né? A resposta é US$ 1 milhão, né? Não, nesse caso aí eu até tenho propriedade para falar, porque quando eu saí da empresa e abri minha construtora e incorporadora, eu também inventei de querer prestar serviço como terceirizado para uma das grandes construtoras habitacionais que tem aqui no Brasil. Legal. E aí eu peguei lá 10 torres para poder fazer o assentamento de cerâmica. Fiquei lá 6 meses fazendo com a equipe, coloquei minha equipe, coloquei tudo. Foi até o engenheiro lá que me conhecia, que me chamou para ir para lá. E aí foi isso, exatamente isso. Eu fiz minhas contas, né? Como eu sou engenheiro de custo, eu fiz minhas contas na época. Ó, aqui um banheiro desse, cara, eu chamei meu encarregado, a gente faz em tanto tempo e tal. Qual é a equipe que eu vou usar? Vou ter um ajudante. Então, eu fiz minha conta e cheguei, eu vou até falar, cheguei na época em R$ 32 o metro quadrado, né, lá em 2021. E esse valor que já estava com o meu imposto da minha empresa, que eu já tinha visto minha contadora, já estava tudo bem parametrizado, tudo calculado. Aí quando eu mostrei lá para o engenheiro lá da obra, ele falou: você tá doido, Diego, aqui o que eu tenho para pagar é R$ 20. Aí eu cheguei, então, cara, esse preço seu tá furado. Isso aí você não vai conseguir fazer. Aí foi lá, voltou, me chamou de novo. Vamos chegar aqui uns R$ 30, aí no final a gente fechou. Eu não ganhei dinheiro na obra, eu também não tomei prejuízo, eu consegui ficar ali. Mas essa conta que eu fiz é uma conta que quase nenhum empreiteiro faz, porque eles não têm. Muitas vezes o empreiteiro ele é um encarregado que abriu uma empresa. Que foi um empreendedor ali. Que virou empreendedor. Sim. Então ele não sabe fazer conta, ele não sabe nem quanto ele paga de imposto. E eu fiz minha conta, nessas empresas tem que ser CLT. Você todo mês tem que apresentar todo. Eu ficava tirando foto ali para apresentar todo mês para medir. Sim. Então eu tinha que pagar tudo. Então fiz meu custo de mão de obra, onde é que tinha o salário dele, onde é que tinha todos os encargos que eu tinha que pagar. Né, os exames, eu colocava lá também EPI, ferramentas, né, produção também, que eu combinei uma produção com eles para poder dar mais volume. Então, eu calculei tudo isso para poder dar meu preço lá no final. E mesmo assim, eu fiquei quase que empatando ali, quando eu terminei a obra. Né? E aí eu percebi que ele me contratou por quê? Porque ele já tinha passado 3 empreiteiros por eles antes e quebrado todos. Mas por quê? Porque o engenheiro da obra chegou lá e disse assim: ó, eu tenho R$ 20 para você fazer a cerâmica. O cara que não sabe fazer conta vai dizer o quê? Eu faço. Bora. Ele não sabe, qualquer valor serve para ele. E aí o que aconteceu? Ele olha o volume do serviço só. Começa a ver o problema que está tomando, começa a botar gente barata e ruim. Sim. Aí começa a dar retrabalho para o engenheiro da obra para poder refazer tudo que estava ali. O cara começa a tirar a gente da obra, aí daqui a pouco ele quebra, não consegue mais apresentar os documentos do mês, fica bloqueado. E aí quebrou. E aí a obra começa a atrasar, começa a ter muito retrabalho. Então a minha dica que eu dou, e sempre falei para todo mundo, a gente tem que sempre pensar no ganha-ganha. Não adianta eu querer ganhar sozinho. Não adianta eu querer matar o empreiteiro para poder fazer minha obra. Que no final ele vai morrer no meio do caminho e essa obra vai morrer depois, porque ela também vai ficar furada de prazo, vai ficar furada e ainda com passivo de trabalho mal feito, porque Sim. O cara teve que fazer nas correrias para tentar ver se cabia naquele preço. Então, quando eu tive minha construtora, eu sempre tentei ser justo. Eu fazia os cálculos de quanto custaria um serviço, quanto fazia custaria, a conta para o cara, né? Fazia a conta para o cara, chamava o cara para negociar. Se ele estivesse muito longe, eu tentava baixar, mas se ele estivesse muito baixo, de 2 a 1. Eu via se o cara era confiável, e se o cara fosse confiável, o que eu fazia? Eu fechava com ele, mas deixava aquela contingência aqui, porque eu sabia que aquele que ele preço passou não dava. Então, eu deixava minha contingência guardada. Na hora que ele começava a abrir o bico, dizendo que não ia conseguir mais terminar a obra, eu chamava ele para conversar, e aí melhorava alguma coisa e ia sustentando ele até o final da obra. Né? Mas eu já tinha consciência que eu tinha que separar uma contingência, porque eu sabia que o preço dele não estava furado. Estava furado. Então, deixava ele se esforçando o máximo ali e depois eu ia dando a sobrevida para ele até conseguir entregar a obra. E eu fiz isso nem uma nem duas, foi umas 3 ou 4 vezes e deu certo. Perfeito. Então, você não pode querer só ganhar. Você tem que buscar o justo, porque aí no final todo mundo ganha. Né? Todo mundo ganha. E, cara, não tem outro jeito. Quem não fizer isso, agora a maioria dos mercados com muita mão de obra terceirizada, eu vejo que a tendência é isso se potencializar ainda mais, porque é também uma área de muita lucratividade na construção civil. Você prestar um serviço terceirizado específico e fazer isso bem, porra, a gente vê exemplos diversos de grandes empresas, empresas muito saudáveis financeiramente, que só fazem aquilo, executam aquilo muito bem, mas como ponto de vista da construtora, cara, tem que colocar o que a gente sempre fala. Terceirizado, a partir do momento que ele está na sua obra, ele é sua equipe. Tem que cuidar dele. Você tem que cuidar dele, tanto no ponto de vista de gestão, quanto do ponto de vista de execução, porque é o que você falou, ganha-ganha. Né? Se você ganha bem a obra, ele também ganha, então todo mundo feliz.
Cara, show de bola. É que, sim, tenho certeza que aqui tem um papo que é quase uma aula de um MBA ali de custo para a turma conseguir entender quem nossos ouvintes aqui são empresários da construção, então gente que está na prática de fato, então tenho certeza que o cara se reconheceu nessa fala. E para a gente fechar aqui, Diegão, papo muito legal mesmo. Cara, algumas dicas de processo para a turma, né? Que processos básicos ali uma construtora precisa para não ser surpreendida no final da obra com estouro de custo? Isso aí que você tá me pedindo é inclusive o que eu vim fazer aqui em Salvador, né? Legal. Eu tô hoje no Espírito Santo, em Vitória, minha empresa lá, a Ingeprice, ela tá com a sede lá. Só que tem uma construtora daqui, da Bahia, que me chamou para poder ajudar eles a diagnosticar e a propor melhorias nos processos do setor de orçamentação deles. Amanhã eu vou fazer o diagnóstico para depois propor as melhorias, entender como é que eles estão hoje lá tocando os orçamentos dele. Excelente. Então, algumas dicas, né, que a gente sempre traz aí para nossos colegas, que a gente também aplica no nosso, sempre que você for fazer um orçamento, tenha um plano de trabalho. Eu acho que não tem como. Você tem que planejar como você vai fazer o seu orçamento e o seu planejamento. Não é simplesmente sair fazendo. Porque senão você vai ter omissões, você vai ter coisas que você não vai ver, você vai ficar cego, porque você vai ficar dependendo da sua cabeça lembrar o que é que tem que ser feito. Então, o primeiro ponto é: vou fazer um orçamento de uma obra para minha empresa aqui. Então, a sua equipe ela precisa planejar como ela vai fazer, quais os apoios que ela vai precisar para poder fazer aquilo. Se ela precisar de apoio dos suprimentos para fazer cotação, já solta a lista para o pessoal cotar. Então, a gente já precisa criar esse cultura de fazer um planejamento, um plano de trabalho para começar o orçamento. Boa. Isso é um primeiro ponto que eu acho que é indispensável. O segundo ponto é você ter uma equipe qualificada, né, se ela não for qualificada, tem que capacitar ela, né, porque às vezes a pessoa não faz, não é porque não quer, é porque não sabe. Ou contratar a Ingeprice aí, né? Também contratar a Ingeprice, a gente está aí para ajudar. Mas eu vejo muitas vezes que tem gente muito boa, só que ela não tem instrução. E empresas menores tem um problema. Quando eu entrei na empresa que eu comecei como trainee, meu primeiro chefe tinha 64 anos. O segundo tinha 59. O terceiro tinha 54. Só gente de cabelo branco. E que disposto a ensinar para poder aposentar e deixar alguém no lugar dele. Então, todos os lugares que eu passei, eu assumi o lugar do meu chefe, que já estava há mais de 20, 30 anos naquela posição, e me passou o conhecimento dele, né? E aí eu fui subindo. Só que em empresas menores, você não tem essa pessoa para transferir conhecimento. Sim. Então, você tem que ou colocar esse seu funcionário para poder se capacitar externamente, ou então trazer uma consultoria para apoiar ele, como a gente faz às vezes. A gente trabalha como assessoria de algumas empresas, onde é que ele tem a equipe própria dele, a gente entra complementando, ajudando, validando os orçamentos que eles estão fazendo. Então, a capacitação é importante, que não é só sair fazendo planilha, tem que entender o que está fazendo. Total. Um terceiro ponto que eu sempre falo é: tem que ter uma revisão por outra pessoa. Se sua empresa é pequena, o dono tem que revisar. Porque a gente está falando do coração da empresa, é onde mora o dinheiro. Não dá para o cara delegar uma função dessa se ele não tem outra pessoa para poder olhar por ele. Então, passou o orçamento para o orçamentista terminou, já apresentou para o cliente, a chance de ter erro é enorme. Orçamento, a gente está lidando muitas vezes com 300, 400, 1.000 linhas, 200, 300, 500 itens, insumos, e às vezes você faz orçamento no Excel, não tem problema, eu faço vários orçamentos no Excel também. E aí, quando a pessoa está fazendo, ela muitas vezes a gente chama fica ali enviesada, né? Fica ali, já não sabe mais o que olhar, porque ela já está tanto tempo fazendo aquele orçamento que ela não enxerga mais o básico. E aí, quando chega alguém para poder revisar aquele orçamento dela, olhar os principais itens, olhar a coerência do orçamento, quando faz isso, começa a pegar vários erros, inconsistências básicas que fazem uma diferença enorme. Então, ter uma validação desse orçamento também é uma coisa que não dá para abrir mão. E muita gente abre mão. E aí, quando chega lá na frente, quer botar a culpa no orçamentista, que estava sozinho lá, igual uma ilha, trabalhando. Então, tem que ter alguém para validar, seja interno, seja externo, porque é uma coisa de muita responsabilidade. Tem um professor nosso aí que sempre fala que o momento de maior risco da empresa é na hora que ela vai assinar o contrato. Não é na hora da obra. É na hora que ela vai assinar o contrato, porque ali é a hora que ela está assumindo um monte de responsabilidade, assumindo aqueles preços que ela colocou. Uhum. Então, se fez um orçamento errado e foi para frente, aí não dá para voltar muitas vezes atrás, né? Então tem que ter essa validação desse orçamento. E uma coisa também que eu gosto de fazer é ganhou a obra, ou então até antes de ganhar a obra, dependendo se a obra for uma obra muito complexa,
Eu gosto de fazer uma apresentação do orçamento, das premissas que foram utilizadas, da metodologia, né, que foi pensada ali para executar aquela obra, como se fosse uma apresentação realmente da obra e do orçamento para os envolvidos, para o gerente, para o diretor, para as pessoas realmente que têm mais experiência e que são responsáveis no final do dia pela obra, pela empresa, para poder eles darem um ok naquele orçamento. E aí depois ele vai para frente. A gente chama de governança, né? Tem que ter uma governança ali no final do orçamento. E eu acho que assim a empresa minimamente ela diminui muito a sua exposição a erros, né? A risco. Acho que é muito importante seguir no mínimo esses 4 passos aí. Perfeito, perfeito. Cara, a dica tá dada, excelente. Diego, obrigado pela participação. A gente segue o trabalho forte aí nos bastidores com os nossos clientes. Então, assim, se você de fato quer potencializar a gestão, performance, engenharia de custos, entre em contato que a gente tem soluções aqui para vocês, beleza? Então, se gostou desse episódio, se fez sentido, cara, compartilha aí com a turma, compartilha com aquele seu colega que vai se beneficiar desse conhecimento. Vamos fazer isso se espalhar para a gente ter cada vez mais empresas e obras com mais margem, com mais lucro, com fluxo de caixa mais feliz para a gente potencializar o nosso setor, beleza? E a gente se encontra no próximo episódio com mais convidados de peso e trazendo mais conhecimento para vocês. Valeu, turma, um abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.